Bom dia, a paz do Senhor. Você tem um tempo para Deus? Queridos, quero compartilhar com você uma palavra que está escrita no livro de Juízes, o seu capítulo 2, do verso 1 ao 10, diz assim: E subiu o anjo do Senhor a Gigal, a Boaquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que os vossos pais eu tinha jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu decreto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubeis os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz, porque fizeste isso. Pelo que também eu disse: Não os expulsarei diante de vós, antes estarão das vossas linhagens, e os vossos deuses serão para vocês um laço. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras, todos os filhos de Israel e o povo lamentou e chorou, pelo que chamaram aquele lugar de Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a sua terra. Verso 10 diz assim: E foi também congregada toda aquela geração de seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, e nem tampouco a obra que fizera a Israel. Preste atenção. O capítulo 2 do livro de Juízes, ele vai dizer que o povo vai chorar, vai lamentar, o povo vai sacrificar a Deus. Porém, isso não é passado dos pais para os filhos. Josué morre com a idade de 110 anos e todos aqueles anciões, aquela geração morre junto e é congregada aos seus pais. Nasce uma outra geração que nada sabe sobre o Senhor, nem os feitos do Senhor para com Israel. Imagine você estar no lugar, que aquele lugar tem uma história, sua família tem uma história naquele lugar e você não sabe de nada do que aconteceu. Você nunca viveu a história da sua família, como é que elas chegaram, como foi que aconteceu, como surgiu, o porquê você está ali. É isso que Israel está passando. Passou uma grande luta, atravessaram o Mar Vermelho, água deu rocha, o Senhor mandou maná, mandou cordonizes, o Senhor cuidou no deserto, as roupas elas não envelheciam, não se rasgavam, as sandálias cresciam nos pés. Era uma geração acostumada com milagre, era uma geração acostumada a viver o extraordinário de Deus, mas não passou esse extraordinário para com os outros, para a sua herdade, para a sua herança, para aqueles que eram posteriores a eles. Você entende? Eu tenho que aprender a falar dos milagres que eu vivo dentro da minha casa, e o milagre que eu vivo tem que ser o exemplo para a minha família. A minha família também tem que vivenciar os milagres dela. Mas se eu não conto dos milagres que eu vivo, como é que vão acreditar em Deus? Se eu só conto derrota, se eu só vivo me lamentando. E é engraçado que essa geração ela vai chorar, ela vai lamentar porque ela esqueceu do Senhor em um determinado tempo, e o Senhor vai chamar a atenção dela para elas voltarem, e elas voltam ao Senhor. Porém, uma nova geração, elas voltam para o Senhor e não passa aquilo que o Senhor decretou. Como foi que o Senhor tirou? Josué, quando ele passa o Jordão, ele deixa umas pedras, ele diz: olha, vocês vão passar, os sacerdotes vão à frente, e cada príncipe das tribos de Israel, cada um vai pegar uma pedra do riacho, e não era pedra pequena. Quando atravessarmos, nós vamos deixar ali um marco, para quando as gerações futuras perguntar: pai, o que é esse montão de pedra? Ele vai dizer: isso aqui é o monumento que me traz esperança, porque é através disso que me traz à memória aquilo que a minha mãe passou, o meu avô passou,
E aquilo ali era para ser passado de geração em geração. Toda vez que uma geração perguntasse o que era aquele monumento, era para dizer a ele da forma que o Senhor tinha tirado o povo do Egito e como o Senhor fez passar o Mar Vermelho, passar o deserto, passar o Jordão, para eles estarem na onde eles estão hoje. Ah, pastor, mas eu não gosto de contar meu testemunho. Irmãos, nós temos que aprender a glorificar o nome do Senhor. Preste atenção, não é trazer à existência aquilo que traz saudade. Não, porque o povo também sentiu saudade do alho poró, da salsa. E aí fez com que o povo pecasse, porque eles começaram a murmurar. Não é sentir saudade, é você lembrar constantemente da onde Deus te tirou e aonde Ele quer te colocar. Aonde você chegou e aonde Ele quer que você esteja. É viver uma vida com aquilo que o Senhor tem de melhor para você. Mas isso não vai te isentar de passar por lutas e por perseguições. Pelo contrário, as lutas e perseguições são para te fortalecer, para você saber que você tem um Pai. Então não faça igual a esta geração, que não conhecia quem era Deus nem os feitos que Deus fez. E comece a ensinar aos seus filhos aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem te mostrado. Porque tem muitos filhos de crentes que se perdem no meio do caminho, porque os pais não sabem ensinar quem é Deus. Se coloca em posição. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, Santo de Israel. Pai, eu quero te agradecer e pedir perdão pelos meus pecados, as minhas falhas, as minhas transgressões e iniquidades. Reconheço que sem ti eu nada sou e nada eu sei fazer. Se o Senhor não for comigo, ó Pai, Deus abençoe este irmão, essa irmã. Pai, dá entendimento e sabedoria a cada um para fazer aquilo que o Senhor ordenou. Cuida-nos, ó Pai, para que não negligenciamos a Tua palavra, mas para que vivenciamos o Teu Evangelho genuíno, sem mancha, sem mácula. O Evangelho ao qual o Senhor é o centro. Continua sendo conosco, nos dá um dia abençoado na Tua presença. Livra-nos do mal e cobre-nos com Teu sangue. Assim eu te oro e já te agradeço, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, derrame graça sobre a tua vida. Eu sou o pastor Giovanni Souza e nós somos a comunidade evangélica Nascidos para Vencer. Que Deus em Cristo te abençoe. Um forte abraço.